Bom dia, Day Trader, para mais uma Sexta-feira Trader, hoje, dia 8 de março de 2024, com um mercado, um calendário econômico até interessante, porque hoje é dia de payroll, e quando é dia de payroll, depois da fala do Powell e da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, para quem não sabe, o Powell é o presidente do Banco Central Americano, do Fed e do Federal Reserve, e a gente tem muita coisa boa para dizer. Então, senta o dedo no like e vamos dar uma olhada aqui nas notícias. E ontem eu fiquei o dia inteiro com essa música na cabeça. Se você é dos anos 90, já deve ter ouvido You've Got the Powell, que cantava bom, cantava em vários barzinhos e baladinhas por aí. E eu fiquei com essa música na cabeça, só que eu trocava o poder pelo Powell, que é o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, do Fed, do Federal Reserve. Ontem isso ficou na minha cabeça o dia inteiro, e quando ele foi no parlamento americano e falou sim, que vai baixar as taxas de juros americanas ainda esse ano, e deu sinais de que sim, já estamos próximos da flexibilização dos juros, o mercado explodiu, pelo menos lá fora, né? Aí vem aquele ânimo e começou a tocar mais ainda a música na minha cabeça. Se o YouTube permitisse colocar música, eu colocava música aqui para vocês ouvirem, mas para quem é dos anos 90 já deve estar aí ouvindo na cabeça. Para quem não é, pesquisa no YouTube depois, vai lá no YouTube, pesquisa a informação para vocês ouvirem a música, vai ser maneiro, vocês vão gostar. Bom, e quando a gente fala da China, e quando a gente fala de problema, como é que os homens resolvem lá? Os caras vão lá, imprimem dinheiro, injeta na economia e tá resolvido. A gente estava com um problema lógico, ainda existe o problema da crise imobiliária chinesa, isso é fato, tá acontecendo, impactou na nossa Vale do Rio Doce, porque eles são os nossos maiores clientes de compra de minério de ferro, e nós somos exportadores de minério de ferro. A gente ainda trabalha somente com commodity, né? A gente ainda vende pau-brasil para ganhar espelhinho, mas faz parte, né? Fazer o quê? E aí eles estavam com esse problema lá, imprimiram dinheiro, injetaram na economia, a notícia saiu ontem, a Vale do Rio Doce subiu, isso foi bom. Mas na sequência a gente viu a Petrobras caindo e a nossa bolsa travando. Nossa bolsa não subiu. E aí vem aquela verdade. Quando você lê algumas matérias, você fala, tem alguma coisa de estranho aí, não faz sentido. Falou, não, a nossa bolsa não subiu porque a Petrobras caiu por conta do corte de barris de petróleo que já foi anunciado há dias atrás. Que todo mundo já sabia antes do anúncio que isso estava acontecendo. Enfim, tem coisa estranha no ar, por isso que eu falei, em dia de queda, em dia de alta, é queda. Porque todo mundo subiu com a fala do Powell em sequência, né? Antes da fala do Powell teve a fala da presidente do Banco Central, da presidente do Banco Central Europeu, da Christine Lagarde, que fez com que também desse mais ânimos para os mercados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E a Ásia também abriu em alta hoje. Então a gente viu muita coisa boa acontecendo. Aí chegou aqui no Brasil, não foi. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. A gente simplesmente não foi. E isso para mim é um sinal que estamos abrindo uma nova queda. Assim que o mercado se estabilizar lá fora, a gente vai começar a cair. Faz parte, né? A gente normalmente descola do mercado americano e a coisa não anda. Mas vamos ver o que vai acontecer. Também a gente tem sinais aqui, é importante pontuar, da saúde da nossa economia que não está tão boa. Apesar de no momento a inflação estar controlada, porque a gente combateu ela com taxas de juros elevadíssimas no ano passado, a gente tem uma situação econômica que a dívida pública aumenta. Um aumento muito grande por a nossa capacidade de produção e pagamento dessa dívida. Então, infelizmente, a gente tem uma série de dores de cabeça. E aí vem também a crise num dos setores que tem hoje grande impacto, pelo menos no dia a dia do brasileiro, que é do Uber, que eles querem pegar esses motores de aplicativo, Uber, iFood, e querem colocar eles dentro de um modelo de contratação de CLT, o que, por um lado, parece interessante, por outro, se você vai analisar um pouco mais a fundo, isso pode travar a economia, porque isso pode encarecer o produto e a gente vai ali pagar um Uber com preço de táxi, se isso acontecer, e de repente não vai valer mais a pena a gente pedir a nossa comida pelo iFood, porque vai ficar muito caro a taxa de entrega, enfim, tudo vai ser impactado. Tudo faz sentido, tudo está interligado, como eu disse ontem, e de fato esse tipo de notícia e mais outras que vêm corroborar com a informação da nossa economia não tão boa, faz com que a gente fique travado mesmo, além da Petrobras, né? Eu acho que vai muito além do corte do barril de petróleo que a gente já sabia que ia acontecer. Bom, pessoal, isso posto, vamos dar uma olhada no calendário econômico e ver aqui quais são os horários das principais notícias, né? Principal notícia, né, que a gente vai falar hoje, que é do payroll. Vamos lá. Logo agora de manhã, daqui a pouquinho, no momento da gravação desse vídeo, ainda não saiu, né? Mas vai sair o PIB ali da zona do euro, que é importante a gente acompanhar. Acredito que vai sair em linha com uma boa notícia para a gente, para o mercado continuar nesse movimento de alta. Os ganhos médios, tá? Também do hora do trabalho dos Estados Unidos. Quando a gente fala de payroll, a gente fala tudo com relação a emprego. Então, tá tudo aqui interligado, não vou ler um a um, mas todos são às 10h30, que tudo faz parte da composição do payroll. Então, às 10h30 tem payroll, depois não tem mais nada, a gente entra naquele ritmo de sexta-feira trader. E hoje é o último dia do horário de verão americano impactando a nossa bolsa. Então, na segunda-feira, a gente já vai ver a bolsa abrindo a NYSE abrindo às 10h30. Então, aqui eu vou falar com o maior orgulho. Hoje ainda nós temos o nosso mercado futuro abrindo às 10, o que vai acontecer às 9 horas. Perdão, eu sempre erro nesse horário. Hoje nós temos o mercado futuro abrindo às 9 horas, tanto hoje quanto na segunda-feira. E também o mercado à vista abrindo às 10 horas, tanto hoje quanto na segunda-feira. Agora a NYSE hoje abre às
11h30, mas na segunda volta às 10h30, horário que é bom, porque daí a gente consegue operar no horário do almoço e almoçar meio-dia, né? Porque antigamente, com a NYSE abrindo às 11h30, ela começa a se movimentar por do meio-dia, meio-dia e meio. Aí você não almoça, né? Você vai almoçar lá para 1h da tarde. Mas agora vai voltar tudo ao normal. Que maravilha. Então vamos dar uma olhada como é que está o movimento das bolsas mundo afora, as principais cotações e a Ásia. A Ásia está tudo animada com as informações que saíram, tá? Muito provavelmente a gente vai ver um movimento de alta na Ásia hoje, pelo menos é o que está acontecendo até agora, tá? Com a bolsa chinesa numa queda de 0,40%, uma queda bem leve, importante a gente ter atenção. A Europa nesse momento está em compasso de espera, tá? Entendo que é pela notícia do payroll. Agora os Estados Unidos está bem alto o mercado futuro, tá? Tirando o Dow Jones está em 0,2%, a gente tem a Nasdaq num crescimento de 1,51%, numa alta de 1,51%, e a S&P 500 numa alta de 1,37%. Quando a gente vai para os indicadores, nossa bolsa dolarizada, nossa EWZ, olha só que maravilha, a única bolsa a terminar em queda de 0,15%. Barril Brent de petróleo 83,21, uma alta de 0,44%, está em linha com o que a gente estava esperando, como a gente vem noticiando aqui todo dia nos programas do Bom Dia Day Trader. Minério de ferro a 116,9, numa queda de 1,02%, então quer dizer que o ônibus da China já está acabando, né? Vamos ver. A DXY está no 0 a 0 nesse momento. VIX, que é o índice da volatilidade do SP 500, conhecido como índice do medo, numa queda de 0,97%, mas está estável ali, está tudo na ordem do tranquilo. E as bitcoins cotadas a 67.178 dólares, rumo a 69 mil, rumo a máxima histórica, assim como aconteceu ontem no SP 500, tivemos máxima histórica. Então olha só que coisa interessante que está acontecendo. E agora, vamos dar uma olhada no índice futuro e no dólar futuro. Hoje, lembrando vocês, hoje eu não vou operar no day trade, vou ficar com meu filho, ele vai ficar aqui em casa, hoje a gente vai brincar, se divertir, enfim, vai ter muita brincadeira de herói e carrinho. Mas à noite eu vou deixar aqui para vocês a análise day trade, onde eu vou pegar aqui o que aconteceu no dia de hoje e vou abrir aqui para vocês, e domingo tem surpresa aqui para vocês no canal. Mas vamos dar sequência aqui e vamos dar uma olhada no índice futuro, tá? Primeiro começando pelo horário do diário, e olha só, o movimento ontem parece ter sido um ótimo movimento para a gente operar no day trade, mas para mim, pelo menos para o estilo que eu opero, eu gosto de operar com mais segurança, não foi tão interessante assim, apesar dessa queda, tá? Interessante, aqui a gente está vendo uma queda com volume financeiro na média móvel de 20 períodos, tá? E mais na parte inferior ainda o IFR trabalhando abaixo da linha dos 50%, que dá uma sinalização que a gente vai vir testar, a gente até vai vir testar, né? Já fiz esse desenho já há alguns dias aqui, a gente já testou essa zona aqui de suporte, e muito provavelmente a gente pode romper e vir brincar aqui na média móvel de 200 períodos. Aí a gente tem que ficar atento para ver se a gente não vai ultrapassar a média móvel de 200 períodos para baixo, ou se a gente vai ficar mascando aqui o movimento, tá? Bom, olhando aqui os 60 minutos, que é o horário dos day traders, vamos entender se tem algum sinal de movimento para hoje. E eu vou falar para vocês o que aconteceu ontem, tá? Ontem eu estava acompanhando o mercado e bem nesse momento aqui o mercado estava bem lateral. Nesse momento o mercado espirrou para baixo. Quando o mercado espirrou para baixo, aqui essa linha verde, que é a média móvel de 20 períodos aritmética, que vocês estão vendo aqui nos 60 minutos, era exatamente a mesma média móvel de 200 períodos dos 5 minutos, mas quando rompeu foi de uma vez, não me deu nenhum pullback, depois lateralizou, então aqui eu fiquei só em compasso de espera esperando para ver se ia me dar um pullback eu poder entrar, mas não foi isso que aconteceu. Eu gosto de entrar quando aparece pullback, porque eu tenho um plano de trade muito mais adequado para um comportamento como esse. Quando o mercado vai direto, isso pode fazer com que deixe meu plano de trade perturbado, por isso eu gosto de operar somente uma estratégia. Quando eu operei várias estratégias eu não fui tão virtuoso como agora, então é melhor esperar e ficar aqui acompanhando o mercado, né? Mas ele fez isso ontem. A sugestão de hoje, dado o comportamento do movimento, é que nós já temos aqui um topo e agora a gente está fazendo um movimento de fundo. Aqui pode ser um novo topo. Então aqui eu espero um movimento de maior queda e rompimento dessa zona. Qual que é o problema? Nós temos notícias aí, não dá para ignorar e ver somente o gráfico e falar, olha, o gráfico está acontecendo. Por quê? Principalmente no gráfico, numa zona de consolidação, como eu estou vendo aqui no diário. Então eu tenho que considerar as notícias que vão sair durante o dia. E sim, essa notícia do payroll pode ou travar o mercado e fazer ele ir como espirrada só e depois ficar travado o resto do dia, ou inclusive fazer ele reverter a tendência e subir, porque eu entendo que a notícia do payroll hoje pode vir em linha com tudo que a gente está na expectativa, com relação à inflação e taxa de juros, e aí a gente vê o mercado lá fora também subindo, como a gente viu nos dias anteriores, tá? E para quem viu só notícia e pensou, olha, vou comprar a bolsa, se deu mal, então tome cuidado, tá? Não opere notícia, opere mercado. Vamos dar uma olhada agora no dólar, vamos ver o que a doleta está nos dizendo, e ontem o dólar foi chato para a boneta, e para não usar outro termo um pouco mais agressivo aqui, que eu gostaria muito de usar, mas como eu sei que tem muitas pessoas me assistindo, não vamos fazer isso não. Olha só, o mercado fez um movimento aqui de queda, e ficou bem chato aqui, ó, bem pequenininho, movimento bem estreito, e o volume financeiro abaixo da média móvel de 20 períodos, e IFR abaixo da linha de 50%, você pode ver, tanto o índice quanto o dólar sinalizam queda mesmo na consolidação.
o que é bem incomum e estranho, a gente tem que ficar desconfiado e com cuidado, tá? E aí, isto posto, o mercado não se moveu muito. Nos 60 minutos vai ficar bem mais evidente, ó. Ele rompeu aquela região que eu falei para vocês, deu continuidade no movimento de queda, mas foi um movimento bem chato, tá? Porque ele foi estreito, curto e sem muito movimento. Olha só. Opa, eu que fiz uma coisa bem ruim aqui. Olha só, o dia ontem abriu nesse candle aqui, fez esse movimento bem leve, bem estreito, tá? Fez um fundo mais baixo que o fundo anterior? Fez, ele fez um movimento aqui, ele não fechou no fundo, mas ele fez um movimento aqui mais baixo que o fundo anterior. Isso é interessante se analisar. O IFR está trabalhando abaixo da linha dos 50%? Tá. O comportamento do preço está sinalizando queda? Também tá. A gente tem um topo mais baixo que o topo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior e assim vai. Quando a gente fala de fundos, a gente fala a mesma coisa. A gente tem um fundo mais baixo que o fundo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior e assim vai. Mas é um movimento bem inclinado, tá? Ele não é muito direcional para a gente ficar tranquilo e tá dentro de uma consolidação lá no diário. Então hoje eu vejo sim possibilidade do dólar cair e possibilidade do índice cair, mas a gente pode ver uma queda como a gente viu ontem, bem tímida, tá? O que realmente deixa tudo mais difícil de a gente conseguir ter a leitura do mercado. Bom, pessoal, vou ficar por aqui sem antes falar para vocês. Hoje à noite tem análise day trade. Não vou operar day trade na conta real, porque vou ficar brincando com meu filho o dia inteiro. Também tem no domingo uma coisa especial que eu queria que vocês assistissem aí vocês me dizem se vai ser vantajoso ou não. Espero vocês domingo e óbvio, sábado também vai ter vídeo. Então, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Análise Day Trade. Um forte abraço, um ótimo dia de trade para todo mundo e como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, bora pro game.